Olá, meus irmãos aqui do canal, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje nós vamos apresentar mais uma Bíblia de estudo. Hoje eu estou aqui com a Bíblia de estudo anotada e expandida da editora Mundo Cristão. Uma Bíblia que eu já tinha ouvido falar algum tempo atrás. Um irmão aqui do canal, né, que segue a gente, que acabou que a gente fez amizade também, ele já havia me indicado essa Bíblia, né? Tanto pela tradução como também pelos estudos. É uma Bíblia que ele gosta muito. Então, eu, neste ano de 2019, estive adquirindo esta Bíblia e realmente é uma Bíblia que me encantou. Não é uma Bíblia com tantos recursos, mas ela possui notas de estudo bem interessantes. A tradução Almeida Revista Atualizada, que é a tradução que eu mais utilizo nos meus estudos, né? É ela e a NVT. E também pelo fato de ser uma Bíblia fácil de manusear, né? Não é uma Bíblia tão grossa, não é uma Bíblia tão grande, mas é uma Bíblia bem legal, que eu tenho utilizado muito aí nos meus estudos, tanto em discipulados como também nos estudos em grupos pequenos, né? Ou pequenos grupos. Então vamos apresentar os recursos da Bíblia de Estudo Anotada e Expandida. Na verdade, ela é uma edição... na verdade, uma edição de complemento, né? Porque já tinha a Bíblia de Estudo anotada e aí eles fizeram uma nova versão, né? Com mais recursos, com um pouco mais de conteúdo, que é a Bíblia de Estudo Anotada e Expandida da editora Mundo Cristão. A capa é uma capa muito bem feita, né? Uma imitação de couro com uma costura aqui no meio, né? Um detalhe bem interessante. Olha só, aqui na lateral ela tem o nome da Bíblia, né? Bíblia de Estudo Anotada e Expandida, editora Mundo Cristão. Tem aqui essa parte aqui de proteção, né, da Bíblia, que eu achei muito legal. Tem aqui uma parte de dedicatória, né? Eu sempre coloco as datas nas minhas Bíblias de estudo. Temos aqui uma folha de rosto, já está até meio dobrada aqui, né? Uma orelha. Isso acontece muitas vezes, a gente fecha na pressa e acaba deixando algumas páginas aqui com orelha, né? Charles Ryrie, né, que é o editor aqui das notas de estudo, a Bíblia de Estudo Anotada e Expandida Mundo Cristão. Vamos aqui na ficha catalográfica. Temos aqui os dados dessa Bíblia de estudo, né? É uma Bíblia editada pela Mundo Cristão em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia leva o texto Almeida Revista Atualizada. Então, olha só, Bíblia de Estudo, Bíblia Anotada, Expandida, 2006, Mundo Cristão. E a tradução Almeida Revista Atualizada, 1993, que é a segunda edição da Sociedade Bíblica do Brasil. Os mapas dessa Bíblia também são da Sociedade Bíblica do Brasil, esses mapas. E essa edição aqui, né, na verdade, ela é a 14ª reimpressão de 2017. Provavelmente, caso a Mundo Cristão venha a fazer uma nova reimpressão, eu creio que eles vão utilizar a NVT como tradução, tá? Não vão utilizar mais a revista atualizada, já que a NVT é uma tradução da Mundo Cristão. Temos aqui um índice geral dos livros da Bíblia e também dos recursos. A folha possui um material bem legal, um material resistente. Aliás, a Mundo Cristão, em termos de acabamento das Bíblias, ela tem um acabamento aí bem legal, um acabamento de qualidade. Temos aqui a continuação do índice, né, o índice de quadros e mapas. Então, durante o texto bíblico, vocês vão encontrar vários mapas e quadros de estudo. Temos aqui abreviaturas e indicadores especiais. Temos aqui uma mensagem do Charles Ryrie, né, que é o autor. E eu não sei se a pronúncia do segundo nome dele aí está certo, né? Ryrie, talvez, não sei, eu não sei pronunciá-lo. Mas aqui temos uma introdução para o leitor. Temos aqui os créditos de mapas e quadros, né? Prefácio à edição em português desta Bíblia, que é uma tradução aí da Bíblia em inglês.
Temos o prefácio ao texto bíblico, que é o Almeida Revista Atualizada. Temos aqui um guia de como usar essa Bíblia de estudo, né? Isso é interessante para a gente estar aprendendo a utilizar a Bíblia de estudo e utilizar os recursos, né, da melhor forma possível. Temos aqui uma ordem cronológica dos livros. O interessante é que aponta aqui, ó, as profecias, né, por exemplo, os profetas menores e qual o reino, né, que eles profetizaram, reino norte ou reino sul, né? No caso, Israel e Judá. Eu achei bem interessante esse gráfico aqui da ordem cronológica dos livros. Temos aqui a classificação dos livros no Antigo Testamento, de acordo com uma divisão feita aí pelo autor das notas de estudo. Entramos aqui no Antigo Testamento. Vamos ter uma introdução ao Antigo Testamento, não é uma introdução tão exaustiva, mas é uma introdução bem legal. Todos os livros vão possuir a introdução a cada livro, tá? Então aqui nós vamos ter uma introdução aí com título, autoria, conteúdo e um pequeno esboço do livro. Não é tão pequeno assim, mas como é um livro grande, né? Então, por exemplo, o caso de Gênesis. Todos os livros vão possuir essa cronologia antes do texto bíblico, de acordo com os fatos históricos e o contexto histórico de cada livro. Tá? Aqui nós entramos no texto bíblico. Vocês podem perceber que a letra é um tamanho médio, um tamanho até confortável. Ela possui referências cruzadas aqui na coluna central. E abaixo temos as notas de estudo. Dependendo do livro, são várias notas de estudo. Olha só, o texto bíblico, 2 colunas. Eu particularmente gosto muito do texto bíblico dividido em 2 colunas e as referências cruzadas na coluna central. Algumas bíblias possuem as referências cruzadas no rodapé. Temos aqui o primeiro quadro, os nomes de Deus. E abaixo mais notas de estudo e as notas de rodapé. Bom, uma Bíblia que não tem tantos recursos, né? Vocês vão encontrar alguns quadros e mapas junto ao texto bíblico e abaixo as notas de estudo. Olha só, notas de estudo que irão te auxiliar nos estudos. Olha só, temos aqui mais um mapa junto ao texto bíblico, né? As nações relacionadas em Gênesis, um pequeno mapa. É uma Bíblia que possui aí as letras, né, do texto bíblico na cor preta, os subtítulos aí numa cor meio vinho, um tom meio vinho, assim, meio puxado para o vermelho. E os mapas também vão seguir este padrão. É uma cor vinho mesmo, tá? Vocês podem estar analisando as notas de estudo. E aqui temos as referências cruzadas. Isso ajuda muito para poder nos ajudar nos estudos. Olha só. Temos mapas aqui junto ao texto bíblico, né? Temos alguns quadros, a árvore genealógica dos patriarcas em Gênesis. Olha só a quantidade de estudos que essa Bíblia vai possuir. Ela é uma Bíblia tradicional, né? Uma Bíblia tradicional de estudo. Texto bíblico, notas de rodapé. Olha só. Explicando alguns versículos. Ela não comenta versículo por versículo, mas os versículos principais, vocês vão encontrar alguns comentários aqui. Aqui nós chegamos no livro de Malaquias, temos a introdução, né? Olha só, profeta, a época, propósito e tema, conteúdo, uma introdução um pouco resumida. Temos aquela linha do tempo, como eu disse, todos os livros vão possuir essa linha do tempo. Aqui entramos no texto bíblico, lembrando uma característica que eu quero chamar a atenção. Essa Bíblia vai possuir os subtítulos de acordo com a introdução, de acordo com o esboço do livro, tá? Por exemplo, temos aqui o esboço de Malaquias. Todos os livros vão possuir introduções e vão possuir esse esboço. Então, por exemplo, temos aqui esboço de Malaquias. 1. A compaixão de Deus por Israel. Parte A, né? Sua compaixão é declarada, sua compaixão é questionada, sua compaixão é demonstrada. E aí nós vamos aqui para o capítulo 1, vocês vão encontrar esse esboço presente junto ao texto bíblico. Olha só, a compaixão de Deus por Israel, né? Do capítulo 1, versículo 1 ao 5. Aí a parte 1, sua compaixão é declarada,
sua compaixão é questionada e sua compaixão é demonstrada. Isso aqui ajuda muito na preparação de pregações, tá? Para vocês colocarem os tópicos das pregações seguindo o próprio texto bíblico. Então é uma Bíblia que tem essa característica. Eu não vi Bíblia alguma no mercado com essa característica. Acho que a Bíblia Dake também segue um pouquinho nesse padrão. Mas isso aqui ajuda muito para preparar pregações e estudos também, tá? Depois a gente vai dar uma analisada também nos livros do Novo Testamento. Aí nós chegamos aqui ao final do Antigo Testamento, Malaquias 4. Temos aqui o período intertestamentário, então traz um estudo sobre este período. Olha só, um estudo não tão exaustivo, mas bem objetivo, para nos ajudar a entender esse período aí, o período de 400 anos de Malaquias até Jesus. Aí nós entramos aqui nos apócrifos, né? Tem um estudo aqui bem interessante a respeito dos apócrifos, porque eles não estão presentes na Bíblia, no caso desta Bíblia, né? Tem aqui um mapa aqui sobre a revolta dos Macabeus. Aí nós entramos no Novo Testamento, temos aqui o ministério de Jesus, então vai te dar um estudo aqui, um quadro muito interessante a respeito do ministério de Jesus, quais cidades ele percorreu. Tem um mapa aqui também mostrando, né, a questão das cidades, né, onde Jesus também passou. Tem aqui um outro mapa da Palestina, o Império Romano. Temos uma introdução ao Novo Testamento também. Uma introdução muito legal. Introdução aos Evangelhos. Vou te dar um estudo aqui bem conciso, mas com bastante informação. E aí entramos aqui na introdução a Mateus, seguindo aquele padrão do esboço, né? Nós vamos ver lá, olha só, a pessoa do rei, aí do versículo 1 ao 17. Capítulo 1, sua ascendência, seu nascimento, dividida em tópicos. E vocês vão perceber, olha só, um esboço bem legal que vai seguir aqui no texto bíblico também. Temos a cronologia e aí o texto bíblico, olha só, a pessoa do rei, A, sua ascendência, B, seu nascimento, né? E o anúncio do nascimento. E aí já entramos ao capítulo 2, a adoração ao bebê. Então, ela segue os esboços, né, de cada livro, eles percorrem também no texto bíblico. Então, isso te ajuda na preparação de pregações, na preparação de estudos para você fazer o seu esboço. Aí aqui nós temos uma cronologia da vida de Cristo, e aí já estamos no texto bíblico. Olha só, texto bíblico, notas de rodapé. Vamos ler aqui a nota de estudo aqui, capítulo 3 de Mateus, versículo 7. O versículo 7 vai dizer o seguinte: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí aqui no versículo 7 temos uma explicação a respeito dos fariseus. Olha só, os fariseus constituíam a seita mais influente do judaísmo no tempo de Cristo. Embora fossem doutrinariamente ortodoxos, seu zelo pela lei mosaica os levaram a uma observância escrita, porém exterior e degenerada, aliás, tanto da lei como de sua investida de autoridade. Aliás, tanto da lei como de sua interpretação, sendo essa última considerada por eles igualmente investida de autoridade. Eles conheciam as Escrituras, davam dízimo, jejuavam e oravam, no entanto eram hipócritas, justos aos seus próprios olhos e se revelaram os mais ferrenhos perseguidores do Senhor. Aí tem uma explicação dos saduceus aqui também. Ó. Então, notas de estudo explicativas, olha só. A doutrina comum da época afirmava que os judeus participavam dos méritos de Abraão e que tornava suas orações aceitáveis, ajudava-os na guerra, expiava seus pecados, aplicava a ira de Deus e lhes garantia um lugar. Bom, aqui também nós temos um quadro explicativo, né, no livro de Mateus, capítulo 13. Então temos aqui as parábolas de Jesus, né? Olha só, muito interessante, né? Porque aqui te traz a parábola, a ocasião que Jesus proferiu, né? Disse essa parábola e as referências, né? Quais são as passagens onde nós encontramos as parábolas de Jesus. Temos aqui mais um mapa, o ministério de Jesus na Galileia. E aí vai seguindo aqui os recursos desta maravilhosa Bíblia de estudo. Uma Bíblia que vai te ajudar e muito nos estudos da Palavra de Deus.
Bom, aqui nós estamos no livro de Efésios. Olha só, tem aqui uma introdução do livro, né, te dando aqui uma explicação. O esboço de Efésios, lembrando que esse esboço vocês vão encontrar lá no texto bíblico, igual a gente mostrou anteriormente. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, saudações, né? A posição dos cristãos, escolhidos e selados, salvos pela graça, unidos em um corpo, iguais no corpo. Aí você vai lá. Primeiro que vamos aqui ainda na parte da introdução, temos um mapa, temos uma cronologia. Aí aqui entramos no livro de Efésios. Então, primeira parte, saudações. 2. A posição dos cristãos, escolhidos e selados. A parte aqui do texto bíblico. Aí temos o capítulo 2, salvos pela graça. Aí você vai estudar de uma forma bem interessante, seguindo o próprio esboço que a introdução te dá. Olha só, tamanho de letra bem confortável. A diagramação da página ficou muito bem feita, né? Então isso tudo vai te auxiliar aí nos seus estudos da Palavra de Deus. Aqui já entramos em Filipenses. E aí ela segue com recursos, notas de estudo. Olha só, vocês podem, por exemplo, aqui, ó, capítulo 2, versículo 6 de Filipenses. Forma de Deus. Cristo tem a mesma natureza e essência de Deus como usurpação. O versículo pode ser assim parafraseado, pois embora tendo a mesma natureza que Deus, não a considerou algo a ser usado em benefício próprio. Então, uma explicação aqui do versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E aí vai, texto bíblico aqui vai decorrendo, né? E aí nós encerramos o livro de Filipenses e entramos em Colossenses. Aqui nós estamos em 1 João. Essa Bíblia vem com um marcador de texto. Então, olha só. Aí a gente vai seguindo aqui na sequência. É uma Bíblia que não possui tantas diferenças com relação a recursos, né? Vocês percebem que temos aqui o texto bíblico, as referências cruzadas, notas de estudo e esboços dentro do próprio texto bíblico para poder te ajudar na preparação de mensagens. Chegamos aqui ao final de Apocalipse, capítulo 22, último capítulo da Bíblia. Aí entramos na parte de auxílios e olha só, ela tem muitos auxílios. Nós vamos ver agora quais são os auxílios. Temos aqui a harmonia dos evangelhos. Então aqui vai te dar um panorama bem legal de todas as passagens presentes nos evangelhos, né? E as referências, né? Muitas das vezes nós temos passagens repetidas. Então, vocês vão encontrar aqui as referências em ambos ou até nos 3 ou 4 livros dos evangelhos, né? Que pertence a essa passagem. Aí temos aqui, por exemplo, João Batista prepara o caminho com sua pregação. Aí nós vamos encontrar em Mateus 3, 1 ao 12, Marcos 1, do 1 ao 8 e Lucas 3, do 1 ao 18. Então, assim que funciona a harmonia dos evangelhos. Olha só. Inclusive tem aqui um título, né, meio que cronológico, tudo isso aqui, para poder estar te mostrando aí todos os acontecimentos relatados nos 4 evangelhos. Temos aqui um resumo da doutrina bíblica, tá? Então, é como se fosse um manual teológico, né? Te dando aqui um resumo sobre todas as doutrinas pregadas na Bíblia. Olha só. Doutrina do pecado, doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina das últimas coisas. Então, doutrina da igreja. Temos aqui um texto falando um pouquinho a respeito da inspiração da Bíblia. Como compreender a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Então são estudos aí importantíssimos, né, para a gente estar compreendendo aí o significado da palavra de Deus. O significado e as bênçãos da salvação, outro estudo.
a arqueologia, a Bíblia, os milagres de Jesus. Então aqui você vai encontrar todos os milagres aí descritos nos evangelhos e sua respectiva referência bíblica. Temos aqui as profecias messiânicas, então você vai encontrar aqui todas as profecias lá no Antigo Testamento a respeito de Jesus e o cumprimento delas no Novo Testamento. Temos uma visão geral da história da igreja. Eu já li esse texto aqui várias vezes, então te dá um panorama bem legal de toda a história da igreja, desde os tempos primitivos até os dias atuais. Tabela de pesos e medidas, importantíssimo também. Temos aqui o plano de leitura da Bíblia, índice tópico das Escrituras. Então, por exemplo, temos aqui a palavra adoração. Aí vai te dar aqui uns versículos onde encontramos a palavra adoração. Então é um índice importante também, com esses tópicos. Temos aqui um índice dos assuntos principais das notas. Então um índice aí de todo o conteúdo das notas de estudo. Vocês vão encontrar aqui nessa parte. Depois temos uma concordância bíblica que eu acho essencial e, na minha opinião, todas as bíblias de estudo deveriam possuir essa concordância. Temos um vídeo aqui no canal ensinando como utilizar a concordância bíblica em uma Bíblia. Temos aqui uma cronologia bíblica de toda a história da Bíblia e encerramos, portanto, os recursos desta maravilhosa Bíblia de Estudo anotada e expandida, editora Mundo Cristão, uma Bíblia que eu recomendo, possui ótimos recursos. Não é uma Bíblia assim tão chamativa, porque é uma Bíblia que possui uns recursos tradicionais que nós encontramos na maioria das Bíblias de estudo. Mas, se você quiser uma Bíblia para agregar conhecimento e também para poder te ajudar aí nos estudos, compondo a sua biblioteca pessoal, eu recomendo a Bíblia de Estudo anotada e expandida da editora Mundo Cristão. Que Deus abençoe vocês, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ativa aí o sininho das notificações para que todas as vezes que nós postarmos vídeos aqui no canal, vocês sejam notificados. E eu tenho certeza que serão muito abençoados com todos os vídeos, e todas as postagens aqui em nosso canal, tá bom? Deus abençoe vocês, se inscreva também nos nossos canais parceiros, estão aparecendo aí no vídeo, e também participe do nosso grupo no WhatsApp, o grupo aqui do nosso canal, tá aí na descrição deste vídeo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.